Fala, estudante! Tudo bem contigo? Eu sou o professor Vareta e hoje é uma aula completa sobre urbanização e seus conceitos. Vamos explicar para você todos os conceitos importantes de urbanização e vamos lá. Urbanização é um tema que sempre cai nas provas. Cara, você vai prestar Unicamp, os caras da Unicamp amam esse conceito. E vamos começar a aula, mas sem antes aquele pedidinho básico. Estamos aqui crescendo o canal, se inscreve nele, compartilha com os amigos e a minha meta é 100 curtidas no vídeo. Me ajuda aí, já assistiu? Pô, não custa nada, aperta o like aí, te garanto que não engorda e faz bem. Chega de conversa e vamos falar sobre os conceitos de urbanização. Seguinte, tem gente que pediu no outro vídeo para dar o print, então o que eu vou fazer? Dá o seu print aí. Voltei. Vamos lá. Quando a gente falar de urbanização, estamos falando da parte da cidade. Cidade é só a área urbana. Então já nota essa, cidade é diferente de município. Município é o território todo. Quando eu falo cidade, eu estou falando apenas a área urbana do município. Entendeu? Primeiro conceitozinho aí para você já ficar ligado. E ele é importante para a gente entender a conurbação. Conurbação é o encontro físico de duas ou mais cidades. É quando a área urbana de uma cidade encontra com a área urbana de outra cidade. Isso vai acontecer por causa do crescimento urbano dessas regiões, dessas cidades. Não é o encontro entre dois municípios. Os municípios sempre se encontram, tem lá o limite do município. Porém, quando a área urbana de um município vai até o seu limite e a área urbana de outro município vai até o seu limite, eles se encontram, nós temos uma conurbação. Muito comum nas regiões metropolitanas, então Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte, Grande Curitiba. Eu sou aqui de Campinas, região metropolitana de Campinas. Da minha janela que está ali, eu vejo a placa do limite de município entre Campinas e Valinhos. Aqui é uma conurbação e eu estou bem próximo do limite dos municípios. Dito que é conurbação, vamos para metrópole. Metrópole não tem a ver com o tamanho da cidade, tem a ver com a influência que ela gera. Sabe como que eles usam o termo influência nas provas para você? Polariza. Então ele vai falar assim, ó, é a área polarizada por aquela metrópole. É a área que é tomada por aquela metrópole. Se liga, então é uma cidade que exerce influência sobre outras cidades. Essa influência é muito importante no campo econômico, no campo político e no campo social. Então você tem aí esses três campos, as cidades polarizando, abrindo a sua área de influência. E aqui eu queria deixar uma coisa importante para você. O IBGE subiu 3 cidades com nível de metrópolis esse ano. Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis e aqui, ó, Campinas. De novo, você vai prestar Unicamp, os caras adoram falar de urbanização. Campinas foi elevada a metrópole. Esse tema vai estar na sua prova, irmão. Dica do Vareta, aquele chute, ó, certeiro. Falei de metrópole, mas vale fazer uma relação aqui, ó. Existe uma hierarquia urbana. Existem vários graus de metrópole diferentes. De metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais e assim vai. Então nem toda metrópole é igual. A metrópole de São Paulo, ela é mais importante que as outras metrópoles brasileiras. A metrópole Rio de Janeiro é mais importante que a metrópole Campinas. Saiba que existe um grau de hierarquia entre essas cidades, que é dado pelo tamanho da influência que ela gera. Tranquilo? Vamos para o terceiro conceito, que é o conceito de megalópole. Eu gosto de falar que megalópole é somar conurbação com metrópole. É uma área conurbada ligando duas ou mais metrópoles. Como assim uma área conurbada ligando duas ou mais metrópoles? Tenho uma metrópole, tenho outra metrópole e tenho várias cidades que estão no entorno. O crescimento urbano vai ser tão grande que toda essa área vai acabar se urbanizando e se encontrando, se conurbando. Então não é que uma metrópole vai chegar na outra, não, porque tem cidades no meio. Mas toda essa área urbana que interliga as duas metrópoles vão se conurbar, gerando então o que a gente chama de megalópole. Olha lá, megalópole mais famosa do mundo, Boswash, de Boston a Washington, passando por Nova York. Ah, fala outra, tem uma outra americana famosa que é a São Francisco, São Diego. E no Brasil? No Brasil a gente não fala de nenhuma megalópole formada. A gente fala de uma megalópole em formação, que é de São Paulo capital ao Rio de Janeiro capital, pela Via Dutra, pelo Vale do Paraíba, onde você já tem várias áreas conurbadas, como ali a região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, a região ali perto de Volta Redonda, região perto de Resende. Você tem várias áreas conurbadas no meio do caminho e era previsto que essa região se interligasse e se transformasse numa megalópole.
Algumas pessoas ainda acham que vão acontecer, algumas já acham que não vai acontecer porque o crescimento dessas regiões diminuiu. Dito os primeiros 3 conceitos, passamos para um lado e vamos para os próximos conceitos, que é o conceito de megacidade. Esse é o mais fácil, você nunca pode errar numa prova, é ótimo na hora de você fazer ali exercício por exclusão e eliminando, né? Megacidade é um conceito puramente numérico, quantitativo. Tem mais de 10 milhões de habitantes? É uma megalópole. Tem menos? Não é. Ponto final. Importante, pensa comigo, para ter mais de 10 milhões de habitantes, é muita gente. Isso acontece principalmente quando as populações estão crescendo. Se você pensar nos países desenvolvidos, a população não cresce mais. Ela vai estar estabilizada até diminuindo. Então o que formou de megalópole lá, formou, não forma mais. Aonde tem surgido as novas megalópolis? No mundo subdesenvolvido, com destaque para a África, que vai crescer muito ainda na sua questão populacional, e Ásia, Sudeste Asiático, China. Então hoje as megacidades elas vão surgindo sempre em países subdesenvolvidos. Se a megacidade era um conceito puramente matemático, contou os numerinhos, deu certo, agora vamos para a cidade global. Cidade global é um conceito qualitativo, por isso que eu gosto de diferenciar os dois, porque tem muito aluno que confunde. Quando eu falar de cidade global, é uma cidade que é super importante para a economia mundial. Quando você pensar em cidade super importante para a economia mundial, provavelmente já veio assim, Nova York na sua cabeça. Porque desde que você nasceu, você está lá com seu pai no berço, ele está vendo o jornal, o cara fala da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque é o maior centro financeiro do mundo. Então vamos lá, pega essa ideia do centro financeiro. Uma cidade global é um centro, olha que bonito isso, decisório da economia mundial. Então vai ter importantes centros financeiros, vai ter muitas sedes de empresas. São cidades que o que acontece nela interfere no mundo todo. Por isso, São José dos Pinhais não é uma cidade global, mas Nova York, Frankfurt, Tóquio, Pequim, São Paulo são cidades globais. São cidades cuja economia, cujo centro financeiro, cuja sede de empresas é tão importante, ela tem uma abrangência internacional. Antigamente chamava-se isso de metrópole mundial, mas abrangeu mais o nome e o conceito com a ideia da cidade global. Só para finalizar isso, existem cidades globais alfa, beta e gama. As alfas são as mais top, depois tem as beta, São Paulo é beta, e depois tem as gama. Então, Nova York é alfa, São Paulo é beta e, se eu não me engano, Buenos Aires é gama. Próximo conceito pra gente seguir. Tá vivo ainda? Se tá vivo, mano, senta o dedo no like. Ajuda nós aí, parceiro. Pô, vamos lá. Região metropolitana. Se você mora em uma região metropolitana, você tá sabendo o que eu tô falando. Que é um conjunto de cidades no entorno de uma metrópole. Então, quando eu falo assim, a Grande São Paulo é a região metropolitana de São Paulo. É a capital, São Paulo, a cidade mais importante, a metrópole, e as cidades que estão no seu entorno, conurbadas ou não, muitas vezes com conurbação. É importante ver que, como essas cidades estão muito próximas, elas têm uma rede de serviços integrados. O que é isso, Vareta? A rede de transporte, a rede de esgoto, alguns tipos de serviços, eles não são pensados para uma cidade. Eles são pensados para a região metropolitana. Aqui a gente chama de a região metropolitana de Campinas, RMC. A gente vê várias coisas desse tipo. Por exemplo, se eu quiser ir de uma cidade para outra, eu pego um ônibus urbano aqui na rua, dou sinal e pego o busão. Ele vai me levar de uma cidade para outra, porque os serviços são integrados. As pessoas se deslocam de uma cidade para outra o tempo todo. Então, eu moro em Campinas e eu trabalho em colégios aqui na região metropolitana de Campinas, sejam eles conurbados ou não, certo? Então tem sempre uma metrópole e um conjunto de cidades no entorno que tem serviços muito integrados com essa metrópole. Aqui entra um conceito também que você já sabe, que é aquela migração pendular, aquela pessoa que vai e volta todo dia de uma cidade para outra. Porque muitas pessoas moram nessas cidades do entorno e trabalham na metrópole. Então o cara acorda em São Bernardo do Campo, vai trabalhar em São Paulo e volta à noite para São Bernardo do Campo. O cara acorda aqui em Paulínia, vai para Campinas, trabalha o dia inteiro e volta para Paulínia. E assim em todas as outras regiões metropolitanas do Brasil. Existe uma lei que rege a ideia das regiões metropolitanas. E por último, para a gente fechar essa aula de conceitos, rede urbana. Cara, quando você estuda história, a gente fala das cidades, estados que eram autônomas, se sustentavam. Hoje não. Hoje a economia, a sociedade é tudo muito integrado. E o que integra essas cidades? São as redes materiais, transporte,
e as redes imateriais, ligadas à comunicação e informação. Então, dessa forma, a rede urbana é a maneira como essas cidades estão interligadas. Vareta, então se a rede urbana tem a ver com transporte e comunicação, de certa forma, o nível de desenvolvimento do país e a questão histórica interfere na rede urbana? Claro que interfere. A rede urbana de 50 anos atrás era diferente da rede urbana de hoje, porque as facilidades de transporte e de comunicação que existem hoje, como a gente está aqui gravando um vídeo com o meu próprio celular, numa plataforma chamada YouTube, você mandar e-mail, esse tipo de coisa, 50 anos atrás não tinha. Então as redes de comunicação reduzia a integração entre cidades. Da mesma forma que o sistema de transportes também era menos desenvolvido. Por isso, quanto mais tecnológico desenvolvido é, melhor a rede urbana. Gostou? Qual que é o próximo tema que você gostaria de uma aula completa, assim, um pouco maior? Então, fazemos vídeos mais curtos, fazemos vídeos mais longos, e essa foi a aula completa sobre conceitos de urbanização. Um beijo para vocês e até o próximo!